Olá, o Papo Conditor dessa semana, o broadcast político, conversa com o deputado federal Alexandre Frota. O deputado federal do PSDB hoje foi eleito pelo PSL, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas rompeu com o presidente e foi para o PSDB e agora faz oposição ao governo. Para me acompanhar, a repórter Camila Turtelli, que está em Brasília. Deputado, muito bem-vindo e muito obrigado por nos atender aqui no Papo Conditor. Obrigado a todos vocês, obrigado aí, Gustavo, Camila, e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Vamos nessa. Deputado, o senhor foi eleito pelo PSL, então, que era o partido do presidente Jair Bolsonaro, e foi um dos primeiros apoiadores a romper com o presidente. O senhor acredita aí que as fake news, que são alvo de investigação, inclusive, no Supremo e no TSE, inclusive, influenciaram os resultados das eleições de 2018? Eu acho que elas influenciaram. Hoje, como coordenador da CPMI da Fake News, eu tenho observado, através de documentos, através de relatos, através de pessoas que, inclusive, já participaram, né, das investigações, foram interrogadas, que o Bolsonaro se beneficiou bastante em relação a esse tema das fake news, né? A nossa comissão lá, essa comissão especial da CPMI, vem desenvolvendo um trabalho que é um trabalho muito difícil, é um trabalho que exige muito de todos os deputados que lá estão, senadores também, né, do próprio presidente Ângelo Coronel e da Lídice da Mata, que é a nossa relatora. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 15 dias, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, entrou com um processo querendo, né, a extinção da CPMI, da fake news. 2 dias depois, foi a vez do Centrão, né, tentar, de alguma forma, agora que foi comprado pelo Bolsonaro e joga do lado do Bolsonaro, tentar também, com requerimento, a extinção, o arquivamento definitivo da CPMI. E os deputados bolsonaristas, que hoje não têm partido, né, que a maioria está suspenso, são ex-PSLs e não são aliança ainda, esses deputados também, através de documentos, exigem a mudança do presidente da nossa CPMI, o Ângelo Coronel, querem mudar também a relatora e querem me afastar da coordenação. Mas nós estamos lá fazendo um trabalho, já temos mais de 50 mil páginas de investigação, temos muitas contas que tiveram seus sigilos quebrados, entre Twitter, Instagram, Facebook, que serão apresentados no momento certo, e o trabalho que a gente vem fazendo. E agora, recentemente, nós tivemos aí também, né, identificamos aí esses 2 milhões de reais usados pela SECOM, do Fábio Van Garten, né, em sites extremamente bolsonaristas, tendenciosos, ideológicos, que pregam fake news, que pregam a mentira, que atacam os parlamentares, atacam personalidades, atacam os jornalistas, fazem um jornalismo extremamente podre, né, e tendencioso, ideológico. Então, a CPMI ela tem motivos para toda hora sofrer esses grandes ataques. Eles não contavam que um pouquinho antes do início dessa crise, né, mundial, que também atingiu o Brasil em cheio, nós conseguíssemos prorrogar a CPMI por mais 180 dias a partir da primeira reunião presencial. Deputado, já que o senhor citou aí o chefe da SECOM, que é o Fábio Weingarten, e todo o trabalho que vem sendo feito pela CPMI das fake news, o que o senhor acha que falta para ser revelado, para ser esclarecido sobre o funcionamento do chamado gabinete do ódio, que é algo que o senhor também sempre comenta nas redes sociais, que seria aquele núcleo que trabalha dentro do Palácio do Planalto para divulgar fake news? Bom, muita coisa vai ser divulgada no decorrer da CPMI da fake news, né? Agora, eu acho que é a hora de começar
um ataque em massa e começar a mostrar para o povo brasileiro, para a imprensa, que essa CPMI realmente ela funciona. Falta Mas a também... CPMI conseguiu já elementos para revelar Nós temos esse diversos funcionamento? elementos, não só nós, como também a imprensa, né? É uma coisa que não precisa a gente trabalhar em cima de demagogia ou suposições, né? A gente sabe a história, vieram contratados das redes sociais, hoje fazem parte. O gabinete do ódio é apenas um apelido, pode ser gabinete do que for, é apenas um apelido. Esse gabinete está instalado ao lado da sala ali do presidente, né? E ele atua de uma maneira ideológica, ele atua de uma maneira, muitas vezes, reacionária, né? Tendenciosa, mentirosa, contra os inimigos ou aqueles que o Bolsonaro elege como inimigos, e também fomentando a autoestima, vamos dizer assim, né? A vaidade do presidente, divulgando coisas que muitas vezes nem é do interesse do povo brasileiro, mas faz bem ao ego do Bolsonaro. Então, a CPMI, hoje, ela tem esse trabalho, a CPMI está dividida em 3 núcleos, né? Nós temos o núcleo das fake news, nós temos um núcleo que tem os gabinetes, inclusive de deputados, gabinetes que trabalham os assessores. Nós, no início desse ano, nós demos um spoiler para o Brasil e para vocês, que foi amplamente divulgado, o Eduardo Guimarães, assessor principal, chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro, operando de dentro do gabinete do Eduardo Bolsonaro, através de um computador que é da Câmara, né? Identificamos o IP, identificamos o celular do Eduardo Guimarães e só soubemos disso como? Trabalhando, investigando e buscando, via ordem judicial, diga-se de passagem, na matriz do Twitter, lá fora, não no Brasil, nós recebemos, então, mais de 70 contas com os nomes, com o IP, com o celular de origem e mais uma série de informações que mostra e que prova, né, que existem os ataques virtuais, os linchamentos pessoais, né, que querem desqualificar você, o seu trabalho, querem desqualificar os jornalistas, querem inverter o processo das informações. São novos tempos, é uma guerra virtual e muito desleal, inclusive, né, porque eles contam com apoio, contam com uma milícia digital. Eles não gostam que fale no nome milícia digital, mas é importante que a gente fale na milícia digital, porque é isso que eles fazem, né? E para vocês terem uma ideia, a lei de acesso à informação nos levou justamente a descobrir esse empenho, esse patrocínio, né? Em apenas 38 dias, vamos deixar claro aqui, da SECOM em diversos sites, vamos dizer assim, extremamente duvidosos e tendenciosos, sites inadequados, né? Deputado, aproveitando um gancho aí que o senhor já citou, eu queria saber como o senhor está vendo essa aproximação do presidente Bolsonaro, essa aproximação não, né? Já foi consolidada, inclusive, o Centrão como base do governo Jair Bolsonaro. O senhor acompanhou o Bolsonaro candidato, né, lá em 2018, quando ele tecia uma série de críticas a esses partidos. E agora esses partidos são justamente os aliados do presidente. Como que o senhor está vendo esse movimento? Bom, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: Bolsonaro, você não tem vergonha na sua cara, não? Porque lá atrás ele prometeu ao povo brasileiro que ele jamais iria fazer uma aliança com os bandidos do Centrão. Ele deixou claro isso. Ele falou: com os corruptos do Centrão ele não faria uma aliança. E hoje Bolsonaro está justamente pregando a velha política. Ele tentou passar para o povo brasileiro ali no início do mandato dele que ele iria com uma nova política, que não existiria o toma lá da cá, mas ele não conseguiu caminhar. E para se salvar agora de um possível impeachment, o Bolsonaro ele se viu obrigado a comprar o Centrão para que ele tivesse menos problemas dentro da Câmara, para que ele tentasse avançar com as pautas
que ele necessita que avance, né? Porque você mesmo, várias vezes eu te vi lá dentro, você acompanhou, né, Camila, quantas vezes a Câmara deu uma resposta muito forte ao Palácio, ao Bolsonaro. E ele, apavorado com isso, né, extremamente inseguro. O Bolsonaro é um cara inseguro, o Bolsonaro é um cara frouxo, ele é covarde, ele precisa criar esse cinturão. E ele criou esse cinturão no momento em que talvez a bancada não, talvez o cinturão militar em volta dele. Vamos lembrar que ele militarizou o Palácio, tá? E ele compra o Centrão. Por que ele compra o Centrão? Tem no colo do Rodrigo Maia hoje 30 pedidos de impeachment. Só meu tem 3. Todos os projetos de impeachment... Acho que está em 35. Hã? 35. Acho que está em 35. Então, todos esses projetos de impeachment, eles estão fundamentados, bem fundamentados, juridicamente. Eu consegui ler a maioria deles. Porém, nós temos que construir isso politicamente. E quando a gente achava que a gente poderia construir politicamente, o Bolsonaro veio e comprou o Centrão, que é um Centrão do Roberto Jefferson, do Valdemar Costa Neto, de Arthur Lira e de tantos outros deputados que trabalham ali dentro, e a gente sabe como, né? É a história do dinheiro na mão, cueca no chão e vamos embora, né? Então, é isso que... só para terminar aqui. Então, eles estão trabalhando em cima de 6 bilhões de emendas, cargos em secretarias, cargos em ministério. Vai voltar o Ministério da Segurança ali para o Fraga, que é um grande amigo do Bolsonaro, ex-deputado que não foi eleito e está trabalhando junto com a bancada da bala para receber mais um ministério. Bolsonaro se viu obrigado a arriar as calças para poder trabalhar, ter um pouco de paz ali dentro, devido à usina de problemas que se tornou o governo dele. Deputado, o senhor fala, o senhor citando os processos de pedidos de impeachment que tem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o líder do partido do senhor, o deputado Carlos Sampaio, e o próprio presidente, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eles falam que não é o momento para pedir, para encaminhar um processo de impeachment dentro do legislativo, porque a situação já está bem complicada, a crise é gigantesca, isso só poderia piorar a situação. O senhor, primeira coisa, o senhor concorda com ele? O senhor acha que esse não é o momento? Ou o senhor acha que essa pressão que veio do Centrão mesmo, essa negociação com o Centrão, que não dá um suporte político, que não dá um suporte político para que processos caminhem? As duas coisas estão corretas. Você está coberto de razão. A compra do Centrão faz com que a gente não possa avançar no impeachment. Mas também, se você olhar o que o mundo está passando com essa pandemia, o que o Brasil está passando, né, seria prudente, nesse momento, e aí eu acho que é bem coeso do Rodrigo Maia, do Carlos Sampaio, nosso líder, e também do Fernando Henrique, ponderar esse início, né, de batalha, que é um impeachment no momento em que nós temos só aqui 30 mil mortos pela Covid-19, todo esse processo de saúde, essa crise de saúde. Então, eu fico até feliz quando eu ouço o Rodrigo Maia, né, que acordou. O Rodrigo acordou de um momento aí, ele ficou 2 semanas anestesiado, agora ele acordou. Eu fico feliz quando o Rodrigo fala que não é o momento, né? Porque o Rodrigo Maia em nenhum momento falou vou arquivar ou vou engavetar. Eu até liguei para o Rodrigo e falei para ele, você não pode usar a palavra engavetar, você pode usar a palavra vou deixar na gaveta. É diferente de você engavetar, porque se você engavetar, não tem esse processo. E pode ser que esse processo nem saia também. Pode ser que o Bolsonaro, antes disso, né, porque o Bolsonaro a gente sabe que todo dia tem uma surpresa, tem um problema, tem um erro, tem uma polêmica. O governo dele, né, o governo dele é recheado de situações erradas, como, por exemplo, esse Sérgio Camargo, né, que agora ali na presidência da Fundação Palmares, ontem disse que o povo negro é a escória, né? Então, quer dizer, ele fala exatamente o que o Bolsonaro gostaria de falar, mas o Bolsonaro não tem coragem hoje de falar isso,
né? O Bolsonaro é covardemente limitado a não falar sobre isso, mas ele tem um Sérgio Camargo para falar, como teve o Roberto Alvim na Cultura para falar e gravar aquele vídeo, né, absurdo. Então, a gente tem todo um tempo, né, como tem o Abraham Weintraub, que talvez seja o campeão, né, da militância bolsonarista, né, agressiva, tendenciosa, sectária, falando sobre esse processo que é o governo Bolsonaro. É um governo de autoritarismo, né? Um governo que a gente não consegue confiar nesse governo. Deputado, além do citado pelo Gustavo, a questão dos votos do Centrão para supostamente segurar um processo de impeachment, outra barreira que vinha sendo colocada sobre levar adiante um processo de impeachment, abrir um processo de impeachment, era a questão da manifestação popular. Muita gente via a falta da manifestação popular, muito pela pandemia, né, porque as pessoas não queriam ir para a rua, como uma das barreiras para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pautasse um dos 35 pedidos, ou mais, não sei como está hoje, de impeachment. Agora a gente teve o início dessa manifestação, e Sim. essa manifestação está sendo puxada pelas torcidas organizadas. Por que, na opinião do senhor, as torcidas organizadas que estão puxando esse condão? Eu acho que as torcidas organizadas fizeram, talvez, o papel que muitos gostariam de fazer e não teriam coragem de fazer, não tiveram coragem de fazer. Então, as torcidas organizadas, nesse momento, democraticamente, até porque eu acho que foi um ato extremamente democrático, chegaram em paz, gritando democracia, e a polícia optou, inclusive, por reprimir o lado que pedia democracia e não o lado bolsonarista. E eu até entendo isso, porque do lado bolsonarista tinha muita gente com criança, tinham muitas mulheres. Talvez a polícia tenha pensado o comando da polícia, pelo menos aqui em São Paulo. Mas são as vozes da rua, né, que vão lutar contra esse autoritarismo bolsonarista, que fere as instituições que ele mais quer atuar: família, empresas, escolas, universidades, igrejas, né? As pessoas que foram para as ruas, elas não são contra o Brasil, elas são contra o Bolsonaro, contra o governo fascista, contra o racismo do Bolsonaro, contra as mentiras que o Bolsonaro prega, contra o estelionato eleitoral que ele cometeu, porque ele prometeu diversas coisas, prometeu que seria diferente, prometeu que os caminhos seriam outros. E hoje o Bolsonaro está mostrando para todo o país, não sou eu que estou falando, a imprensa divulga isso todos os dias, e os maiores pensadores, as pessoas mais inteiradas em política, todas elas estão convergindo ali para a mesma opinião, de que o Bolsonaro não pode continuar na cadeira como presidente. Vê aí, são 6 finais de semana com manifestações que ele próprio apoia, então ele avaliza essas manifestações que começaram com aquele WhatsApp dele lá atrás, convocando, intimando, pedindo, solicitando que fossem às ruas, e aí você vê pedindo AI-5, fechamento do Congresso, fechamento da Câmara, fora Maia, e ele sem máscara, indo de encontro à Organização Mundial, e aqui tudo e todos vem pregando, né? Um dia é helicóptero, outro dia é moto, outro dia é jet ski, outro dia ele chega a cavalo, cada hora é um negócio desafiando, né, as pessoas. E eu entendo que o povo ordeiro, os 70%, se cansaram disso. Talvez, se a gente pensar equilibradamente, politicamente correto, não seria o momento de ter ido para a rua por causa da pandemia. Mas eles estão indo para a rua há 6 sábados ou 6 domingos seguidos. Então, chegou a hora. As torcidas organizadas se juntaram através das redes sociais e foram em missão de paz. Pregar ali o quê? A maneira autoritária que o Bolsonaro se posiciona, né? A maneira como ele joga contra o povo brasileiro, as mentiras pregadas por ele,
né? Muitas vezes o Bolsonaro avança, depois tem que voltar atrás, o povo cansou. Então, pela primeira vez, eles viram, né, a voz das ruas batendo de frente com o bolsonarismo. E aí é para pensar qual é o país que vai surgir depois disso. Essa é a pergunta que todos nós, vocês jornalistas, os parlamentares, a gente precisa saber qual é o país que vai aparecer, né? Qual é o Brasil depois dessa pandemia e dessas manifestações que estão acontecendo. Eu não concordo em queimar a bandeira do Brasil, eu não concordo que quebrem portas de banco e etc. e tal, como estão fazendo, inclusive, ao redor do mundo. A gente está assistindo, né, e vendo aí que o vandalismo, guardado as proporções lá por questões raciais, né, afloraram um ódio dentro das pessoas. Mas eu acho que o Bolsonaro ele sentiu muito, né, porque eu acho que foi a primeira vez que ele viu o povo realmente reunido e ele viu que ele não é mais a absoluta maioria ou que ele não é mais a unanimidade que ele acha que ele é. Deputado, o senhor citou aí os protestos no exterior, né? Hoje o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, fez um artigo no Estadão. Ele afirma que é forçar demais associar os protestos nos Estados Unidos e também um combate ao nazismo, né? Que é a pauta dos movimentos das torcidas organizadas, o fascismo, enfim, a realidade brasileira. Ou seja, são os motivos do protesto. O senhor acha que tem alguma relação essas duas coisas? Ou o senhor concorda? Não, eu não acho que tem relação. Eu acho que o general Mourão vem bem, né? E acho que quando ele se posiciona dessa maneira, eu acho que ele acaba perdendo pontos com o povo brasileiro. O general Mourão ele é a parte do Bolsonaro, né? Ele é um cara extremamente educado, é um cara estudado, é um cara que conhecedor né, de diversas matérias. Você conversa com ele sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, o cara que fala diversas línguas, o cara que estudou, né? O Bolsonaro é extremamente diferente. Então, quando ele se posiciona assim, eu vejo mais o general Mourão querendo colocar pano quente, querendo colocar, né, um pouco de equilíbrio, de ordem, porque nós já temos um desequilibrado, né, lá dentro. Então, se ele, como vice, riscar o fósforo e jogar na gasolina, aí que o negócio vira por completo. Agora, esse projeto de destruição da nossa democracia, ele estava caminhando muito bem. O Bolsonaro estava conseguindo exercer isso até a hora que torcidas organizadas e grupos que são contra o governo e contra o Bolsonaro resolveram se juntar e dar um basta nisso. Olha, nós também estamos aqui, nós também podemos gritar. E aí eu vi diversos deputados e deputadas e diversos segmentos da sociedade, empresários, inclusive, começando a se mobilizar com outros movimentos. Somos 70%, estamos todos juntos, Frente Democrática Independente, que eu, junto com Júnior Bozella, Joyce Halseman, professora Daiane, também montamos. Então, as pessoas começaram a entender e acordar, né? O próprio Lula, né? Quando o Lula dá uma entrevista e fala que está na hora de acordar, porque senão vão enfiar o pé na nossa porta. Então, o Lula ele sai também agora e abre um espaço, um canal que até então ele não abria. A gente precisa que a esquerda entenda o papel dela nesse momento. A esquerda, depois do impeachment da Dilma, ficou, né, adormecida, ficou anestesiada, e eu vejo isso muito e tem cobrado muitas vezes nas redes sociais que está na hora da esquerda acordar, está na hora da esquerda se unificar, né? Eles precisam ter uma unidade entre eles, sempre foram muito fortes com os pensamentos, com as ações. Então, está na hora da sociedade, daquele que
que não votou no Bolsonaro, ou aquele que votou por não ter opção, né? Por não ter opção. Está na hora de todos se juntarem agora, ainda que possa parecer isso uma coisa fantasiosa, mas a gente precisa acreditar que pessoas de diferentes, né, classes sociais, diferentes partidos, pessoas que pensam diferente, elas possam se juntar para abrir um caminho contra o bolsonarismo radical. Deputado, falando em opções, o governador de São Paulo, João Dória, acredito que um dos seus padrinhos dentro do PSDB, ele ganhou um certo destaque aí durante a pandemia, no comando da situação no estado de São Paulo. O senhor acredita que essa atuação dele agora ajuda a cacifar ele como um candidato para 2022? Olha, o João está fazendo realmente um grande trabalho no estado de São Paulo. A gente não pode ser leviano de não olhar e aceitar esse tipo de coisa, né? Ele realmente cresceu muito nas redes sociais. A gente sentiu também, através de empresas e pesquisas, que a rejeição dele ela deu uma diminuída, porque ele tem salvado vidas, ele tem trabalhado de uma maneira coesa, inteligente, né? Ali em cima da ciência, em cima do trabalho. Ele ocupa um espaço, inclusive, que o Bolsonaro não está ocupando com vocês da imprensa, né? Ele trabalha de uma maneira racional, educada, e ele é um gestor, ele trabalha muito. O João, eu falo com ele às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã eu estou falando com ele, então acredito que ele possa, no futuro, eu nunca ouvi da boca dele, né? Me reúno com ele várias vezes durante a semana, falo com ele por telefone, nunca ouvi da boca dele, olha, sou candidato ou serei candidato na próxima eleição. Mas ele, se for, será um forte candidato pela maneira equilibrada, pela maneira, né, como ele gerencia, né, o governo de São Paulo tem demonstrado, principalmente nessa pandemia, né, uma liderança grande, né, e isso pode fazer com que o João ele venha a se tornar um possível e forte candidato no futuro, sim. Deputado, eu queria agradecer muito a presença do senhor, ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer muito a Camila por fazer companhia mais uma vez para a gente aqui no Papo com o Editor. E agradecer muito o Cláudio também, que fez a ponte entre a gente aqui. E até a próxima, espero contar novamente com o senhor. Tá bom, Obrigada, contem comigo deputado. sempre. Obrigado, Camila. Em breve a gente se vê. E Gustavo também, muito obrigado aí a todos vocês que sempre acompanham aqui. Fiquem com Deus aí, fiquem em casa e valeu. Um abraço.